Vamos lá para a nossa questão número 6. A questão está dizendo assim, ó. Uma escala de temperatura arbitrária x está relacionada com a escala Celsius conforme o gráfico a seguir, que no caso é esse gráfico aqui. As temperaturas de fusão do gelo e ebulição da água sob pressão normal na escala X são respectivamente. Então, qual é a ideia? Ele está perguntando aqui, quando houver fusão e quando houver ebulição. Fusão, a ideia de fusão é quando a temperatura em Celsius for igual a 0 graus. E a ideia de ebulição é quando a temperatura em Celsius ela for igual a 100 graus. Então, assim, qual é a ideia? O contexto é quando a água estiver congelada, quando ela for gelo, quando a água estiver fervendo, fusão e ebulição. Aí ele deu esse gráfico aqui com os valores específicos. Lembra da questão que a gente fez, que a gente relacionou lá uma escala de X e de Celsius, que eu chamei com vocês de barriguinha e barrigão, foi a questão número 3. Aqui, ó. A gente fez essa questão traçando duas linhas, duas escalas, onde a gente determinou os valores de X e de Celsius. A gente vai fazer a mesma coisa lá, tá bom? Então, vamos lá comigo. A gente tem uma escala em X, a gente tem uma escala em Celsius. Tem a nossa escala em X, tem a nossa escala em Celsius, ok? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai olhar para o gráfico. Para o gráfico, a gente vai olhar. Eu sei que quando a minha temperatura em X ela for igual a 0, nesse momento que a minha temperatura em X for igual a 0, a minha temperatura em Celsius é 30. Então, os primeiros valores que eu tenho, quando x é igual a 0, então em Celsius é igual a 30, ok? Primeira coisa que eu tenho aqui, ó, só relacionar os valores. X igual a 0, o Celsius igual a 30. Eu sei também o quê? Eu sei que quando a minha temperatura em X for igual a 100, ó, o valor 100 aqui no X, ó, quando for igual a 100, em Celsius vai ser igual a 50. Em Celsius vai ser igual a 50. São essas duas informações que o meu gráfico ele tá dando, ok? Quando for igual a 100 em X é 50 em Celsius, quando for igual a 0 em X é 30 em Celsius. Aí vejam, ele quer que a gente determine quanto é quando o Celsius está em 0 e quanto é quando o Celsius está em 100. Primeira coisa que eu vou fazer, vou estabelecer uma relação, como eu estabeleci lá naquela outra questão número 3. Aqui no meio, eu não sei quanto é, eu vou chamar de X. Aqui no meio, eu também não sei quanto é, eu vou chamar de C, porque é em Celsius, tá bom? Você pode chamar da letra que você quiser, não tem nenhum problema. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez naquela outra questão. Vejam aqui comigo a ideia, ó. Barriguinha, barrigão. Olha que bonitinho. Aqui, ó, barriguinha, barrigão. Vamos lá, ó. X menos 0, barriguinha, dividido por 100 menos 0, barrigão, 100 menos 0. Isso aqui vai ser igual, ó, barriguinha, aqui, ó, C menos 30, dividido por barrigão. Aqui, ó, 50 menos 30, 50 menos 30, ok? Barriguinha, barrigão. Barriguinha, barrigão, certo? Já fiz as minhas duas frações, então com essas duas frações eu vou começar a resolver o meu problema. X menos 0, x, 100 menos 0, 100. Ok? Isso aqui vai ser igual a C menos 30, que eu não sei quanto é C, eu vou repetir, e 50 menos 30, que vai me dar 20, certo? O que é que eu vou fazer aqui, ó, para ficar mais fácil da gente resolver? Divide por 20 e divide por 20, para simplificar. Dividido por 20 aqui vai dar 1, dividido por 20 aqui vai dar 5. Então, no lugar do 20, eu colocaria 1, que nem precisa, que todo número dividido por 1 é ele mesmo.
E no lugar do 100, eu vou colocar 5. Então, eu vou ter, ó, x sobre 5. Da onde veio esse 5? Simplifiquei o 100 por 20. 100 dividido por 20, 5. X sobre 5 vai ser igual a C menos 30. C menos 30. E o denominador, Luciana, é o 20 aqui, mas eu não peguei 20 e dividi por 20. 20 dividido por 20 dá 1. Eu não preciso colocar 1 aqui, porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, ok? Então, eu já tenho essa relação aqui que eu determinei, que eu encontrei. Com essa relação que eu encontrei, eu vou saber os valores quando o meu C for igual a 0 e quando o meu C for igual a 100, que é justamente fusão e ebulição. Eu vou procurar agora que valores são para X quando C é igual a 0 e quando C é igual a 100. Primeiro, para C igual a 0, primeiro caso, C igual a 0. X sobre 5 vai ser igual a 0 menos 30, certo? 0 é o meu C, quando C for igual a 0. Menos 30 é o que tem aqui, ó, menos 30, ok? Então, x sobre 5 vai ser igual a 0 menos 30, menos 30. Não esqueçam do sinal. Nesse primeiro caso, quando C é igual a 0, a gente vai fazer meio pelos extremos aqui. X vai ser igual a 5 vezes menos 30, menos 150 graus. Então, quando C for igual a 0, X vai ser igual a menos 50 graus, menos 150 graus, ok? E no segundo caso, a gente vai ter, ó, no nosso segundo caso, vai repetir a mesma formulazinha que a gente encontrou aqui. X sobre 5 é igual, o meu C agora é 100, meu C agora é 100, 100 menos 30. X sobre 5 vai ser igual a 100 menos 30, 70. Meio pelos extremos aqui de novo. 70 vezes 5, 7 vezes 5, 35. Então, 70 vezes 5, 350 graus. Automaticamente, respectivamente, os meus valores são 150, aliás, menos 150 e 350, que é a letra C, menos 150 e 350, ok? Uma coisa importante da gente considerar, você fez o primeiro, aqui ó, você fez o primeiro, você descobriu o seu menos 150. Qual é a única letra que tem a primeira opção como menos 150? É a letra C. Nenhuma das outras tem, então você nem precisava fazer esse outro. A gente fez por quê? Para confirmar. Mas se você tem menos 150 aqui, ó, e não tem em nenhuma outra o começo com menos 150, você já sabe que a resposta é a letra C. Nem precisaria fazer a outra, mas a gente faz aí porque é bem fácil, é bem simples, não tem problema, só para confirmar. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro.